Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Vamos falar sobre o genocídio europeu acontecido aqui no chamado Novo Mundo. As guerras sempre foram propagadoras e disseminadoras de doenças. Primeiro motivo, as condições precárias de saneamento. Segundo motivo, a intenção real de cada exército prejudicar o outro, contaminar o outro, exterminar o outro, através da contaminação direta. Contaminar diretamente o inimigo com doenças. Vamos ver isso. O ser humano é um animal que desenvolveu a maldade contra seu semelhante como um ato civilizatório. Imaginem, a maldade como um ato civilizatório. Quanto mais requintes de crueldade e de letalidade os exércitos demonstrarem, mais eles serão tecnologicamente avançados, desenvolvidos e respeitados pelo medo. Por algum motivo desse, ele será respeitado, cometendo maldade. Entre os métodos adotados nas guerras está a disseminação de doenças mortais. Ora, vejam, o ser humano fazer isso. O ser humano, né, uma criatura tão boazinha. Essas doenças saíram de um controle a partir dessas ocasiões. A partir do momento que os exércitos começaram a usar indiscriminadamente a doença para fragilizar o inimigo, essas doenças também não tiveram controle. Elas saíram do controle desses exércitos. A guerra química usa agentes inorgânicos ou toxinas orgânicas inertes como armas. A guerra biológica emprega organismos vivos, como vírus e bactérias. A guerra biológica, dessa que nós vamos falar. O uso de agentes biológicos começou bem antes da ciência ter certeza de que os germes transmitiam doenças ou causavam doenças. Durante a Antiguidade e a Idade Média, combatentes usavam cadáveres humanos e de animais, cobras venenosas e excrementos para envenenar seus inimigos. Bonzinho ser humano. O relato medieval mais antigo de ataque biológico na Europa é de 1340, olha só. Nós estamos em 2024. Já em 1340 já tinha um relato de um ataque biológico que aconteceu durante a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. O cronista francês Jean Froissart descreveu o cerco à fortaleza de Tain-l'Évêque, em que os franceses usaram armas biológicas. Como fizeram? Olha o que o cronista francês escreveu. As máquinas de cerco lançaram para dentro cavalos mortos e animais fedendo. De modo que aqueles lá dentro sofreram mais do que qualquer outra coisa, pois o ar estava quente como no meio do verão. O fedor é tão abominável que no final eles não aguentaram. Os franceses fugiram da fortaleza usando a escuridão como subterfúgio, né? Como disfarce, e fugiram porque não aguentavam aquele mau cheiro. Certo? Os mongóis, no cerco genovês de Cafa, no Mar Negro, em 1346, lançaram corpos de mortos pela peste para infectar os defensores. Olha só, pegavam seus próprios mortos, né, que tinham por acaso morrido pela peste, e lançavam lá dentro da fortaleza para infectar os defensores, claro. Os historiadores acreditam que os refugiados, fugindo de Cafa, desse cerco, levaram a peste primeiro para Constantinopla, em 1347, né, um ano depois do cerco a Cafa. Depois para Gênova e Marsella, em 1348.
desencadeando a epidemia mais devastadora da história europeia, a chamada peste negra, que matou até 60% da população do continente europeu, até que ela mesma se extinguiu em 1351. Se extinguiu em 1351. Não foi extinta pelo homem. Ela, a peste, se extinguiu depois de matar até 60% dos europeus. Depois de transformar a Europa em um continente doente, os europeus se voltaram para o chamado Novo Mundo, as Américas, as 3 Américas. No Novo Mundo, os colonizadores europeus provocaram um genocídio biológico, involuntário ou não, introduzindo doenças às quais as populações nativas não tinham imunidade. As populações nativas não estavam imunes às doenças que vieram da Europa para cá. No entanto, mais tarde, os europeus podem ter usado intencionalmente a guerra biológica contra os nativos americanos. Um caso foi revelado na correspondência entre 2 oficiais ingleses do exército britânico, claro, Lord Geoffrey Amherst e Henry Bouquet, que conceberam um plano para distribuir cobertores infectados de varíola a indígenas americanos no final do século XVIII. Agora vejam o que fizeram aqui, o que os europeus fizeram aqui com as populações nativas, ou seja, nós mesmos, né? Quando o genovês Cristóvão Colombo atravessou o Atlântico, levando a velha Europa ao Novo Mundo, até a jovem América em 1492, trouxe bem mais que o cristianismo e aquelas quinquilharias, né? Aquelas bobagens que eles traziam para trocar com os indígenas, com os nativos, porque achavam que eles eram bobinhos demais, e alguns espelhos, alguns chocalhos, os faria ficar alegres, satisfeitos, né? E contentinhos para fazer o que os europeus quisessem. Mas, além disso, do cristianismo, dessas quinquilharias, eles trouxeram o que mais? As doenças do Velho Mundo, para as quais os nativos americanos não tinham imunidade. E não tinham anticorpos naturais para essas doenças. Certo? Então, olha só, já que os nativos não tinham a defesa natural, a doença infecciosa mais devastadora foi a varíola. Mas a tripulação de Colombo trouxe muito mais que a varíola, como nós dissemos, trouxe muito mais que o cristianismo, trouxe muito mais que as quinquilharias e trouxe muito mais que a varíola. O que mais eles trouxeram? Os genovês, né, e outros europeus trouxeram tifo, sarampo, gripe, peste, febre amarela e coqueluche. Olha o que eles trouxeram nas 3 naus de Colombo. Tifo, sarampo, gripe, peste, coqueluche e febre amarela. Trouxeram para cá. E aqui não tinha defesa natural. É ou não uma forma de fazer genocídio? A taxa de mortalidade da varíola era de 20 a 24% na Europa do século XV. Olhem só, na Europa do século XV, a varíola matava de 20 a 24% dos que ela contaminava. Mas, sem imunidade, que é o caso dos nativos americanos, aqui do Novo Mundo, das 3 Américas, sem imunidade, a cifra subiu para 90%. Olhem a fragilidade a que estavam submetidos os nossos nativos. Lá na Europa, tinha lá
médico, eles se alimentavam talvez melhor, né? E tinham uma mortalidade de 20 a 24%. No Novo Mundo passou a 90%. Mas, nas ilhas do Caribe, em algumas localidades, como por exemplo as ilhas do Caribe, essa mortalidade passou para 95%. De cada 100 nativos caribenhos, 95 morriam. Mas aí, qual o problema? Morriam 95%, os 5% restante, os colonizadores, os conquistadores europeus terminaram, simplesmente. 95% as pestes, como a varíola, por exemplo, 95% ela matava, e 5% os europeus, como uma peste também, exterminaram. Certo? É ou não é um genocídio? As Américas nasceram sob o signo do genocídio europeu. A Europa dizer que encontrou povos incultos, não. Eles tinham outra forma de viver. Eles não juntavam riquezas, mas não tinham doenças. A gripe, por exemplo, aqui no Brasil, a gripe foi mortal. O organismo indígena brasileiro era totalmente virgem, digamos assim, para a gripe. E acabou exterminando muito índio brasileiro. Enfim, as Américas sofreram o genocídio da Europa. Só para você ter uma ideia, o número de baixas totais na América foi superior, de longe, à quantidade de vítimas da peste negra. A peste negra, como nós citamos, exterminou até 60% da população europeia, 60% do continente mais populoso de então. Quer dizer, supõe-se, né, que era mais populoso, porque, inclusive, se comenta hoje que se os índios brasileiros tivessem caravelas, eles conquistariam Portugal. Mas não tinham, né? Só quem podia vir para cá era o português. E disse que Portugal tinha 1 milhão de habitantes, enquanto aqui tinha 6 milhões de índios. Certo? Então, 60%, enfim, morreram com peste negra. Mas aqui nas Américas, as doenças que os europeus trouxeram, principalmente logo a princípio Cristóvão Colombo, mataram muito mais, essas doenças mataram muito mais aqui nas Américas, no Novo Mundo, do que a peste negra matou na Europa. Aí tem uma curiosidade. Esse fato de, junto com os europeus, virem doenças letais para os nativos aqui do Novo Mundo, mostra por que exércitos tão pequenos, tão reduzidos, conseguiram derrotar reinos nativos sofisticados com grandes populações nas Américas Central e do Sul. Está aí a explicação. Não foi tanto a arma, né, que já tinha uma arma de fogo, não foi a valentia do europeu, porque eles não eram tão valentes assim. Os indígenas, sim, eram ingênuos, mas eram muito mais guerreiros que eles. Mesmo com seus tacapes, suas flechas, suas lanças, eles conseguiriam vencer. Mas duas coisas ajudaram os europeus. Primeiro, a ingenuidade do nativo. Segundo, a crença, né, que levava superstições, que acreditavam em Deus, né, e deuses. A pele branca do europeu fazia crer, pelo menos pelos nativos, que eram deuses, né? E as doenças. Os nativos nem sabiam, mas ficavam prostrados pela doença, que logo, claro, para quem não tem imunidade nenhuma, rapidamente uma gripe, uma varíola, uma peste, febre amarela, coqueluche, tudo atacava. E aí tirava a vontade de lutar, não é isso? Ficavam prostrados. E aí, o europeu que já tinha imunidade,
aguentava mais, né? Não sofria tanto com as doenças. E aí dominavam grandes populações de índios e de reinos sofisticados, educados, guerreiros, engenheiros, químicos, médicos, tudo no meio do chamado submundo que os europeus chamavam. Eles preferiam mandar criador de porco espanhol, por exemplo, para vir dominar as tribos da América, que a única coisa que sabia era realmente criar porco e matar os outros, e roubar, né? Eles queriam prata e ouro, só isso. Se iam exterminar grandes civilizações, isso não importa, certo? Meus amigos, então nós vimos aí como foi que aconteceu, e aí tem muito mais história, certo? Como foi que aconteceram os genocídios praticados pelos europeus aqui nas Américas, aqui na nossa terra. Eles nos devem até hoje. Eles nos devem ouro, prata e gente que mataram. Tudo bem? Agradecemos a presença de vocês. Vocês foram bem-vindos, como são sempre bem-vindos. Serão esperados na outra quarta-feira. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Comentem, participem. E vamos tocar para frente, vamos fazer com que esse canal sobreviva e tenha sempre histórias interessantes, histórias verdadeiras para que a gente debata, para que eu conte para vocês. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma história verdadeira aí, passem para mim. Vamos debater juntos, vamos pesquisar juntos. Tudo bem? Meus amigos, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, eu aguardo vocês. Tudo bem?